Olá pessoal, sejam bem-vindos ao mundo da elétrica. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer o dimensionamento de disjuntores. Vamos lá pessoal! Bem pessoal, essa dúvida é uma dúvida muito comum, como dimensionar disjuntores. Tem aparecido muitos questionamentos desses no canal, então resolvi fazer esse vídeo para sanar a dúvida do pessoal todo de uma vez, tá? É uma dúvida comum para todo mundo e ela é importante, tá? Porque o disjuntor, ele faz a proteção dos circuitos dos equipamentos de uma residência. Então, é muito importante que os disjuntores estejam dimensionados corretamente, de modo a proteger efetivamente tanto os circuitos quanto os equipamentos de uma residência. Uma coisa que tem que ficar bem claro, pessoal, que o disjuntor ele não tem a função de proteger as pessoas, né? Quem vai fazer isso é o dispositivo diferencial residual, né, que a gente já falou sobre ele anteriormente, que é o IDR, tá? Então o disjuntor ele vai ter essa função de proteção do circuito e proteção dos equipamentos. Uma coisa que tem que ficar claro, pessoal, é que a grandeza que a gente vai usar para dimensionamento dos disjuntores é a corrente elétrica. Ela vai ser o principal fator aí, porque o disjuntor ele trabalha com corrente. Então, ultrapassou a corrente máxima que aquele disjuntor foi desenvolvido, ele vai desarmar, ele vai seccionar, ele vai desligar o circuito protegendo o que tiver ligado naquele circuito. Então ele trabalha com sobrecorrente, passou da corrente, ele vai desarmar. Tem também as funções termomagnéticas que a gente já explicou em outros vídeos aí, mas a princípio a gente vai tratar com a questão da corrente. Como a gente vai trabalhar com a corrente elétrica, a gente vai usar a lei de Ohm aí para poder descobrir a corrente dos circuitos, porque nem sempre os equipamentos ele vem na descrição do equipamento, né, na parte traseira geralmente do equipamento, nem sempre vem escrito qual que é a corrente de funcionamento. Na maioria das vezes, inclusive, vem escrito lá a potência e a tensão de trabalho. Então, com base na potência e na tensão de trabalho é que a gente vai utilizar a fórmula matemática para poder achar a corrente, para poder dimensionar aquele circuito. Quando o equipamento ele vem com a corrente, beleza, a gente dimensiona pela corrente que está descrito ali. E às vezes no manual também costuma vir a corrente de funcionamento do equipamento, então com base nessa corrente a gente pode dimensionar o disjuntor. Então vai aparecer para vocês aí na tela a fórmula, né, que a gente vai usar para poder descobrir a corrente através da potência e da tensão. Essa fórmula me fala que corrente é igual a potência dividido pela tensão. Então a gente vai trabalhar com essa fórmula quando a gente não tiver a corrente. Então é importante a gente saber a potência dos equipamentos ou a corrente dos equipamentos para a gente descobrir a corrente e assim dimensionar o disjuntor. Lá na NBR 5410 fala que para equipamentos cuja corrente seja maior que 10 A, nós devemos ter um circuito próprio. Lá no QDC, lá no quadro de distribuição, a gente vai ter um disjuntor para esse equipamento. Por exemplo, um forno elétrico tem uma potência aí consideravelmente alta, a gente tem fornos elétricos aí de 2.000 watts, então a corrente desses equipamentos que sejam maior que 10 A vão ser protegidos por um disjuntor específico para esse equipamento. É o caso, por exemplo, do chuveiro elétrico. Então lá no QDC, lá no quadro de distribuição, você vai ter um disjuntor que protege o chuveiro elétrico e nada mais deve ser ligado nesse circuito, assim como os equipamentos que tenham corrente maior que 10 A. Se eu tenho equipamentos com correntes menores que 10 A, eu posso agrupar esses equipamentos em tomadas de uso geral, né, que são as tomadas dos circuitos da casa da gente. Então, para ligar uma televisão, para ligar um carregador de celular, para ligar um modem, né, para ligar um roteador de internet. Então, são equipamentos de potência baixa que a gente acumula em circuitos de tomadas de uso geral. Essas tomadas de uso geral, elas também não devem ter uma potência muito alta, não. Os disjuntores para tomada de uso geral, eles não devem ultrapassar aí 20 A. Então a corrente desses circuitos não deve ultrapassar 20 A. Então, no geral, um disjuntor máximo aí para tomadas de uso geral é de no máximo 20 A, mas não quer dizer que todos os disjuntores para circuitos de tomadas ou iluminação de sua casa vão ser de 20 A. Isso vai depender da potência do circuito, tá? Da quantidade de tomadas e da quantidade de equipamentos que vai ter ali.
Então dá pra gente fazer esse cálculo aí e eu vou mostrar no exemplo para vocês. E a gente ainda tem uma tolerância, tá, pessoal? Que a gente coloca uma tolerância entre 15% e 30% quando a gente vai dimensionar um disjuntor. A não ser que eu tenha a especificação lá no manual ou na parte traseira do equipamento, falando qual que é a corrente daquele equipamento. Geralmente no manual fala, por exemplo, ar-condicionado deve ser usado um disjuntor de 20 A, por exemplo. Então, para aquele ar-condicionado vai usar um disjuntor de 20 A, não tem que colocar mais nenhuma tolerância, tá? Já as tomadas de uso geral, em que a gente vai ter diversos equipamentos ligados aí, a gente coloca uma tolerância que varia de 15% a 30%. Então, eu vou mostrar um exemplo para vocês, para a gente entender melhor como é que funciona isso, como é que é o dimensionamento. Então vamos fazer aí um exemplo em que eu tenha um circuito de tomadas de uso geral que tem uma potência de 1.100 watts. Eu somei lá as potências e encontrei 1.100 watts. E uma tensão de alimentação de 127 volts. Então eu vou trabalhar com 1.100 watts e uma tensão de 127. Jogando isso aí na fórmula, eu vou ter que 1.100 watts dividido por 127 volts, eu vou ter uma corrente de 8,66 ampere. Então, esse 8,66 A vai atender uma potência de 1.100 watts. Como é um circuito de tomada de uso geral, em que eu posso modificar os equipamentos que eles vão ter, eu vou colocar uma tolerância aí de 15%, tá? Esse 15% eu vou transformar no número, que vai ser 1,15, e vou multiplicar essa corrente de 8,66 que eu achei. Então, pessoal, a corrente total que eu encontrei nesse circuito foi de 8,66 ampere. Vou multiplicar isso por 1,15, que é a minha tolerância de 15%, e eu vou encontrar aí 9,96 ampere, seria a corrente total desse circuito. E aí qual disjuntor que eu vou escolher? Como eu não tenho um disjuntor de 9,96, eu vou arredondar para a próxima corrente comercial que eu tenho para disjuntor, que no caso seria 10 ampere. Então, para esse circuito de 1.100 watts, considerando 15% de tolerância, eu utilizaria aí um disjuntor de 10 ampere, atenderia, teria uma tolerância de 15%, e aí estariam protegidos aí os meus equipamentos, ok? Então, o método da gente dimensionar o disjuntor, basicamente, é pegar a corrente daquele circuito ou daquele equipamento e multiplico pela tolerância que eu quero colocar, se realmente necessário a tolerância. Se for um equipamento específico, eu não vou precisar dessa tolerância. Nesse caso, eu apliquei a tolerância de 15%, encontrei um disjuntor de 10 ampere para esse circuito. Esse é o método, é com base na corrente. Então tem gente que fica me questionando aí, eu tenho diversos equipamentos. Tá, mas qual que é a potência desses equipamentos? Não tem como eu dimensionar um disjuntor sem saber quais os equipamentos que vão estar ligados. E lembrando que equipamentos que tenham corrente acima de 10 ampere tem que ter um disjuntor e um circuito só para esse equipamento. É isso aí, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Se tiver ficado alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que iremos responder. Se é a primeira vez que está em nosso canal, não deixe de se inscrever, não deixe de curtir aqui rapidinho aqui embaixo, para ajudar a gente na divulgação. Não deixe de se inscrever em nossa lista VIP de e-mail no site mundoelétrica.com.br. É isso aí, pessoal, e até o próximo vídeo. Valeu!